Olá, pessoal. Aqui é a professora Andreia. Hoje nós vamos resolver exercícios sobre a aula 4 da disciplina de eletromagnetismo. O título da aula 4 é Energia Potencial e Potencial Elétrico. Na semana passada, vocês se preocuparam em estudar e compreender a teoria desse capítulo. Agora, nós vamos resolver juntos 2 exercícios sobre o assunto e depois vocês vão ter a oportunidade de resolver mais atividades relacionadas ao tema para vocês verificarem aí se conseguiram compreender o capítulo 4. O exercício número 1 diz o seguinte: seja o potencial V igual a 80 vezes ρ elevado a 0,6 volt. Considerando as condições do espaço livre, determine. Na letra A, pede o campo elétrico. Letra B, a densidade volumétrica de carga em ρ igual a 0,5 metro. E a letra C, a carga total dentro da superfície fechada, ρ igual a 0,6 metro e Z variando entre 0 e 1 metro. Bom, vamos começar então pela letra A, que pede para a gente calcular o campo elétrico. A única informação que o exercício forneceu foi essa expressão para poder obter o valor do potencial em função de ρ. Então, tá, V é igual a 80 vezes ρ elevado a 0,6 volt. Se nós precisamos calcular o campo elétrico e a única informação que nós temos é do potencial elétrico, nós devemos usar a operação de gradiente. Vocês estudaram aí a teoria do capítulo 4 e viram que nós podemos estabelecer uma relação para obter o campo elétrico a partir do potencial elétrico pelo gradiente. Então, nós temos que E é igual a menos gradiente de V. Cuidado com essa equação, porque nós estamos usando o mesmo vetor nabla que nós já usamos lá no capítulo 3. Então, aqui nós temos o nabla, que é um vetor, aquele vetorzinho, né, de derivadas parciais, e ele está multiplicando o V. O V, gente, não é um vetor, o V é um número, é um escalar. Por quê? Potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então, se a gente multiplica um vetor vezes uma grandeza escalar, nós obtemos um vetor. E era um vetor mesmo que a gente tem que obter, porque campo elétrico nós sabemos que é uma grandeza vetorial. Então, tudo faz sentido fisicamente. Não confundam com os conceitos que nós estudamos no capítulo 3. No capítulo 3, nós usamos a operação de divergência. Então, lá o que a gente fazia? Nabla, que é um vetor, produto escalar D, que é um outro vetor, aí essa operação de divergência fornecia para nós um número, que era o ρV, a densidade volumétrica de cargas. Então, a divergência de D nos fornece ρV, agora o gradiente de V fornece o campo elétrico E. Então, uma vez que nós lembramos disso, nós podemos continuar aqui o exercício. Como que eu resolvo o gradiente? O gradiente, nós vamos usar as fórmulas tabeladas, não precisa saber de cor, logicamente. Então, eu vou olhar a expressão de gradiente para coordenadas cilíndricas, porque nós estamos trabalhando no exercício com coordenada cilíndrica, né? O V está em função de ρ. E olhando lá, nós temos essa expressão para o gradiente de V. Vamos olhar aqui e tentar entender essa expressão. Então, E é menos gradiente de V, que é menos a derivada parcial de V com relação a ρ na direção de a ρ. Como o E tem que dar um vetor, gente, vocês olham que a operação aqui do gradiente resulta num número na direção de a ρ,
um número, né, na direção de Aφ e um número na direção de AZ. É um vetor, conforme a gente espera que dê o campo elétrico. Olhando aqui a nossa expressão que nós temos para o V, ela só depende de ρ. Então, eu sei que essa segunda derivada parcial aí de V com relação a φ, ela vai zerar. A terceira parte aí da expressão, que tem a derivada parcial de V com relação a Z, também vai zerar. Então, a única parte que não zera é a derivada parcial de V com relação a ρ. Vamos fazer essa conta, então? O E é menos, então, só deixei essa parte, né, para a expressão ficar mais clara, mais simples. O E vai ser menos a derivada parcial de V com relação a ρ na direção de arro. Colocando no lugar de V a expressão que nós temos, 80 vezes ρ elevado a 0,6, basta a gente realizar essa derivada para obter o campo elétrico. Nesse caso aqui, para eu obter o campo elétrico, eu posso tirar, né, o 80, que é uma constante, e eu vou aplicar a regra de tombar expoente. Então, o 0,6, que é o expoente de ρ, eu passei multiplicando, tá aqui, 0,6 vezes ρ elevado a menos 0,4. Da onde que saiu esse menos 0,4? Eu peguei aqui o expoente 0,6, que estava para derivar, eu joguei o 0,6 multiplicando aqui e subtraí uma unidade do expoente 0,6. Regrinha básica aí de derivação, né, de polinômio. Então, joguei aí o 0,6 e aqui 0,6 menos 1 deu expoente menos 0,4. Fazendo essa multiplicação, então, nós obtemos o campo elétrico que vale menos 48 vezes ρ elevado a menos 0,4 na direção de arro. Na hora de dar a resposta, não esqueça de colocar a unidade. Qual que é a unidade de campo elétrico? Nós podemos representar o campo elétrico em duas unidades, ou Newton por Coulomb ou Volt por metro, tanto faz. Então, está aí a resposta, é um vetor que só tem direção de arro, né? Menos 48 vezes ρ elevado a menos 0,4 arro Newton por Coulomb. Essa é a resposta da letra A. A letra B pede a densidade volumétrica de carga em ρ igual a 0,5 metro. Para facilitar a resolução, eu coloquei ali em cima as duas expressões que nós já conhecemos no exercício. A expressão para cálculo de V e para cálculo do campo elétrico E. Agora, nós temos que encontrar a densidade volumétrica de cargas. Quem que é a densidade volumétrica de cargas? É ρV. Então, precisamos calcular o ρV. ρV, conforme nós já lembramos, nós sabemos, né, que é divergente de D. Nós podemos obter ρV pela operação de divergência. Porém, o D eu ainda não conheço. Só que se eu conheço o E, que é o campo elétrico, eu consigo encontrar a densidade de fluxo elétrico D. Como que eu faço? O D é igual a ε0 vezes E. Então, basta eu multiplicar a constante, né, de permissividade dielétrica do meio vezes o campo elétrico para a gente obter D, que é a densidade de fluxo elétrico. Então, fazendo essa operação, o ε0 do vácuo, que é igual ao do ar, é 8,8542 vezes 10 elevado a menos 12, multiplico esse número pelo campo elétrico E. Então, o valor de D está aí representado. Menos 425,0016 vezes 10 elevado a menos 12, vezes o ρ elevado a menos 0,4, arro Coulomb por metro quadrado. A unidade de D é Coulomb por metro quadrado. Agora que nós obtivemos o D,
eu posso fazer a operação de divergência dele para encontrar o ρV. Vamos, então, passar para a etapa de cálculo da densidade volumétrica de carga. Quem que é a operação de divergência? É também tabelada, então nós podemos recorrer lá às tabelinhas da apostila para poder encontrar a expressão da divergência. Como nós estamos trabalhando com coordenadas cilíndricas, vamos logicamente usar a equação de divergência para a coordenada cilíndrica. Analisando essa fórmula, essas partes aqui que aparecem na fórmula, dρ, dφ e dz, são quem? dρ é o coeficiente do vetor d que está na direção de arρ, o dφ é o coeficiente do vetor d que está na direção de afι, e dz é o coeficiente do vetor d que está na direção de az. Como o nosso vetor d só tem número na direção de arρ, é claro que essas duas parcelas aqui zeram, porque não existe nem dφ nem dz nesse vetor. Então, basta a gente fazer essa primeira parte aí da expressão para obter o valor de ρV. Bom, cuidado para vocês não errarem matemática aqui agora. Nós vamos primeiro multiplicar o ρ pelo dρ. Depois que nós fizermos essa multiplicação, é que nós passamos para a operação de derivada. Então, eu deixei aqui o ρ e coloquei aqui, multiplicando o ρ, o dρ que nós temos ali, do vetor, que nós encontramos ali em cima. Bom, agora, o que eu fiz? O termo que é constante, eu tirei aqui da derivada, coloquei ele aqui para fora. 1 sobre ρ eu deixei quieto, derivada parcial com relação a ρ, e aqui dentro eu tinha uma multiplicação de potência da mesma base, né? Então, esse expoente aqui desse ρ era 1, conserva a base, soma os expoentes, 1 menos 0,4 dá o expoente de 0,6, que foi colocado aqui. Agora sim, depois de ter arrumado essa expressão dessa forma, eu vou fazer a derivada. Para fazer a derivada, aplicamos a regrinha lá do tombo do expoente. Então, 0,6 vai passar multiplicando aqui e eu subtraio uma unidade do expoente. Então, fazendo 0,6 menos 1, o expoente dá menos 0,4. Organizando melhor aí a expressão, eu posso multiplicar o menos 425,0016 vezes o 0,6, e aqui eu tenho ρ elevado a menos 0,4 dividido por ρ, divisão de potência da mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então, fica menos 0,4 menos 1 dá o expoente de menos 1,4. Então, o 10 a menos 12 aqui, eu coloquei em pico, né? Tanto faz. Bom, nós temos, então, o ρV. O ROV vale menos 255,0010 vezes ρ elevado a menos 1,4 pico coulomb por metro cúbico. É isso que o exercício pediu? É quase isso, né? Ele pediu o valor da densidade volumétrica de cargas para ρ igual a 0,5 metros. Bom, então se eu já tenho a expressão de ρ, para eu obter o valor de ρV para ρ igual a 0,5 metro, basta substituir aí o ρ por 0,5 na expressão. Então, eu coloquei no lugar de ρ 0,5, tá aqui. Ficou 0,5 elevado a menos 1,4. Fazendo a conta, nós chegamos no valor de ρV de menos 672,9517 pico coulomb por metro cúbico. Então, isso responde à letra B. Essa é a densidade de volumétrica de carga em ρ igual a 0,5 metro.
Coloquei aqui em cima, então, todas as informações que nós temos até o momento. O valor de V, nós temos a expressão de V, a expressão do campo elétrico e a expressão para obter a densidade volumétrica de carga. A letra C pede a carga total dentro da superfície fechada, ρ igual a 0,6 metro, com Z variando de 0 a 1. Que superfície fechada é essa? Se ela tem um ρ constante de 0,6 e nós temos o Z aqui limitado entre 0 e 1, isso é um cilindro, né? O raio desse cilindro é 0,6 e a altura dele é limitada aí por Z variando de 0 a 1, tem a altura aí de 1 metro. Se eu estou perguntando a carga total dentro dessa superfície fechada, é fácil de eu calcular, porque na letra B eu já calculei o valor de ρV e eu sei que a carga interna de uma superfície qualquer, ela é dada pela integral de volume de ρV dV, já que eu tenho uma carga em distribuição volumétrica. Então, basta jogar números aqui, valores, e resolver a integral. Vamos lá. Então, a carga interna vai ser ρV, essa é a expressão que nós obtivemos para ρV na letra B, dV. Esse dV aqui eu também tirei lá das tabelinhas, que nós estudamos desde o capítulo 1, é o dV para coordenadas cilíndricas, né? Rho, dρ, dφ, dz. Fazendo aí a integral, o que eu vou fazer? Eu posso tirar, né, os termos constantes da integral. Então, aqui eu tenho uma multiplicação de ρ elevado a menos 1,4 vezes ρ, multiplicação de potência da mesma base, conserva a base, soma os expoentes, sobrou ρ elevado a menos 0,4, dρ. O nosso ρ, ele varia de 0 até 0,6, né? Que é aí como funciona, como se fosse o raio, né, do cilindro. O φ, ele varia de 0 a 2π, para dar a volta completa do cilindro, e o Z, o enunciado fala que ele é limitado de 0 a 1. Basta, então, resolver essa integral. Resolvendo aí, a integral de ρ elevado a menos 0,4 é 1/6 vezes ρ elevado a 0,6. Os limites de integração é de 0 até 0,6, vezes 2π menos 0, vezes 1 menos 0. Jogando valores, substituindo, né, os limites de integração para ρ e fazendo as contas, nós chegamos no valor final de carga interna dentro dessa superfície, que é menos 1,9654 nanocoulomb. Dessa maneira, então, a gente termina o exercício número 1. Vamos estudar o exercício número 2. Uma superfície esférica no espaço livre, definida por R igual a 4 centímetros, contém uma densidade superficial de carga de 20 microcoulomb por metro quadrado. Determinar o valor do raio RA se a região contida entre as esferas de raio R igual a 6 centímetros e RA contém exatamente 1 milijoule de energia. Para facilitar, sempre é bom a gente ler o exercício tentando entender fisicamente o que está acontecendo. Então, vamos lá. A gente tem uma esfera, uma superfície esférica de raio R igual a 4 centímetros e ela tem uma densidade superficial de carga de 20 microcoulomb por metro quadrado. Depois, ele ainda fala de outras duas esferas, uma com raio de 6 centímetros e a outra de raio RA. Olha só, então eu desenhei aí essas esferas, né? A menor tem raio 4 centímetros, nós temos essa que tem raio 4 centímetros, o exercício disse que tem uma densidade superficial de carga de 20 microcoulomb por metro quadrado.
Densidade superficial nós representamos com ρS, né? Então, ela tem carga, ela está carregada, e o ρS dela é 20 microcoulomb por metro quadrado. Aí, nós temos a esfera de raio 6 centímetros e temos essa esfera de raio RA. A informação que o exercício deu é que na região entre essas duas esferas, a região contida entre essas duas esferas, ela tem 1 milijoule de energia. Então, o exercício pede para nós determinarmos o valor de RA para essa região que está achurada em azul aí na figura, conter exatamente 1 milijoule de energia. Então, é esse o nosso desafio nesse exercício. Vamos lá. Para facilitar as análises agora, eu coloquei essa figura que nós acabamos de refletir sobre aí no cantinho, e o enunciado disse que essa região contida, né, entre as esferas de raio 6 e RA, que está achurado aí de azul, possui 1 milijoule de energia. Prestando atenção na parte da teoria do capítulo 4, que falava sobre energia, vocês devem se lembrar que existem várias maneiras de calcular a energia relacionada a distribuições de carga em locais onde existe um campo elétrico externo. Então, eu coloquei aqui todas as maneiras que estão descritas lá na apostila, que vocês devem ter estudado aí. A energia pode ser calculada como 1/2 vezes a integral de volume de ρV vezes V, ou 1/2 vezes a integral de volume de D escalar E. O D nós sabemos que é o vetor densidade de fluxo elétrico e o E é o vetor campo elétrico. As outras duas maneiras aqui, 1/2 vezes a integral de volume de ε0 e ao quadrado e 1/2 vezes a integral de volume de d ao quadrado sobre ε0, elas são, na verdade, derivadas dessa fórmula aqui. Porque nós sabemos que a relação entre D e E pode ser escrita como D é igual a ε0 vezes E. Então, se eu usar essa relação e substituir para deixar essa fórmula aqui do meio só em função de D ou só em função de E, eu chego nessas outras duas, né? Olhando essas 4 maneiras de obter energia, nós podemos imaginar qual que vai ser a mais adequada de se utilizar nesse caso do exercício que nós estamos trabalhando. Veja bem, nós não temos nem ρV, nem o V, nem o D, nem o E. Nós não temos nada, por enquanto. Só que, olhando as fórmulas, eu acredito que a mais fácil da gente aplicar vai ser essa última maneira aqui, que depende só do D, né, da densidade de fluxo elétrico. Porque, olhando a nossa geometria do problema, eu posso aplicar a lei de Gauss para poder encontrar o vetor D. E depois que eu encontrar o vetor D, aí sim eu volto na fórmula de energia para poder encontrar o que o exercício está perguntando, o que o exercício está pedindo. Então, o que eu vou usar nesse caso vai ser 1/2 vezes a integral de volume de d ao quadrado sobre ε0 dV. Para essa região aí, em azul, que é a região de análise do circuito, isso tem que ser igual a 1 milijoule de energia armazenado aí nessa região. Então, antes de usar essa fórmula, vamos deixar essa fórmula guardada aí por enquanto, vamos abrir um parênteses agora para poder encontrar o D, né, a densidade de fluxo elétrico. Depois que nós encontrarmos o D, nós voltamos aqui nessa fórmula. Para encontrar o D, nós vamos usar a lei de Gauss. Então, vamos calcular D para a região R maior
para R maior que 4 centímetros. Por que eu vou analisar para essa região? Ora, o que me interessa é saber o valor de D na região em que eu estou querendo descobrir aqui o RA, né? Eu sei que a energia armazenada nessa região é 1 milijoule. Então, para eu aplicar a fórmula nessa região e depois conseguir encontrar o RA, eu quero descobrir o valor de D nessa região aqui, para R maior que 4 centímetros, logicamente. Se eu fosse pensar também na região R menor que 4 centímetros, na região interna à esfera vermelha, eu sei que lá dentro D é zero. Por quê? Lá dentro, qualquer gaussiana que eu imaginar dentro da esfera vermelha, ela não vai estar envolvendo carga nenhuma. Então, o D dela vai ser nulo para R menor que 4 centímetros, né? Isso é um conceito que nós estudamos lá no capítulo 3, no capítulo anterior. Então, eu vou me interessar agora em calcular D para a região R maior que 4 centímetros. Vamos lá, então. Aplicando a lei de Gauss, nós sabemos que a integral de superfície fechada de D escalar ds é igual à carga interna envolvida pela gaussiana. Então, a gaussiana eu representei aí no desenho por essa esfera que tem um R maior que 4 centímetros, que está aí representado por esse traçado em preto tracejado. Essa é a minha gaussiana aí do desenho. Essa gaussiana aqui, ela tem formato esférico, né, devido à geometria do problema, e aí, vamos imaginar agora quem que vai ser a carga interna envolvida por essa gaussiana. Se vocês olharem, quem tem carga na região interna gaussiana? Apenas essa esfera de raio 4 centímetros, que está representada em vermelho, que tem ρS igual a 20 microcoulomb por metro quadrado. Então, a única carga envolvida pela gaussiana é a carga dessa esfera que está em vermelho. Como que eu calculo essa carga interna envolvida pela gaussiana? Como nós estamos falando de uma distribuição superficial na esfera vermelha, a carga interna vai ser uma integral de superfície de ρS ds. Essa integral, então, serve para calcular a carga que está envolvida pela gaussiana. Então, nós podemos escrever essa expressão. Essa expressão, ela é parecida com o que nós encontramos lá no exercício que nós fizemos no capítulo 3. Prestem atenção para vocês entenderem o significado físico disso daqui. A parte da esquerda da equação, essa integral de superfície de D escalar ds, é uma integral de superfície que eu vou fazer para essa gaussiana, ao longo da superfície fechada de toda essa gaussiana aí, que eu estou representando no desenho pelo tracejado em preto. Qual que é o raio dessa gaussiana? O raio dessa gaussiana eu vou deixar em função de R, é um R qualquer, que eu sei que é maior que 4 centímetros, que é a região que me interessa no momento. Agora, a segunda parte, a parte da direita da equação, serve para você calcular a carga total envolvida pela gaussiana. Quem que é a carga envolvida pela gaussiana? É a carga que está aí nessa superfície da esfera vermelha. Então, são duas integrais de superfície, mas elas são coisas diferentes. O significado físico das duas, eles são diferentes. Então, é importante vocês entenderem fisicamente o que está sendo feito. Olhando a geometria do problema, nós conseguimos estabelecer que o vetor D, ele possui direção e sentido do AR, né? Pela geometria, nós estamos trabalhando com um problema esférico, né? Em coordenadas esféricas, e nós sabemos que o D, nesse caso, ele pode ser representado simplesmente como um
número na direção de AR, né? Esse número que eu representei por DR na direção de AR. Então, essa representação do vetor D, ela que a gente descobriu só observando a geometria do problema, ela ajuda a gente resolver essa integral agora. Vamos lá, então, continuando a conta, no lugar aqui do vetor D, eu pude colocar dr AR, conforme a gente disse, né? O vetor nós temos certeza que ele está na direção de AR. Escalar ds. Quem que é esse ds? O ds eu tiro da tabela também, lá do capítulo inicial. E esse ds aqui é o ds de coordenadas esféricas que está na direção de AR. Isso daí vai ser igual à integral de superfície de ρs ds. Continuando, eu não fiz nada aqui na parte da esquerda da equação. A única coisa que eu mudei aqui foi substituir valores para a parte da direita da equação. Então, agora eu vou fazer a integral de superfície. Em qual superfície? Na superfície esférica que tem R igual a 4, que é a superfície esférica vermelha, de ρs, o ρs dela foi dado, 20 micro. Isso daqui, R ao quadrado seno de θ d θ d φ, é o ds, né? Que nós tiramos também da tabelinha. Bom, continuando a nossa conta, o que nós podemos fazer? AR desse lado, escalar o AR, nós sabemos que dá 1. Por isso que o vetor sumiu aqui. AR escalar AR deu 1. Então, fica a integral de superfície, eu transformei numa integral dupla. Vai ficar dr, que multiplica R ao quadrado, seno de θ d θ d φ. Do outro lado, vocês vão perceber que esse R aqui da fórmula, eu substituí pelo 0,04. Por quê? Porque essa esfera que está carregada, ela é esfera de raio 4 centímetros. Cuidado para não misturar a unidade. Esse 4 é em centímetros, né? Por isso que eu escrevi 0,04 aqui, coloquei e passei para metro. Eu substituí por 0,04 porque eu estou calculando a carga que está na superfície dessa esfera. Continuando, né, separando os termos da integral, como eu estou integrando em θ e em φ, o dr vezes r ao quadrado eu tirei da integral, então sobrou as integrais aí em θ e em φ. Do lado de cá, eu tirei também os termos constantes da integral e sobrou aqui a mesma integral em θ e em φ do que do lado esquerdo. Então, o que nós podemos fazer? Cortar, né, essas integrais dos dois lados. Nós estamos integrando tudo, são esferas mesmo, então vai ter os mesmos limites de integração, então essas integrais nós podemos cortar. Por que eu não substituí R por valor nenhum desse lado aqui? Porque esse R representa um R genérico da gaussiana. Eu quero obter uma expressão para D que fique genericamente em função de R. Para qualquer R que eu precisar encontrar D, basta substituir na expressão que eu vou encontrar. Então, esse R é o raio da gaussiana. Esse R do lado de cá que nós substituímos por 0,04 era o raio dessa esfera vermelha, que é quem tem carga, que é a esfera, né, que tem carga que está sendo envolvida pela gaussiana. Bom, fazendo as contas aí, e isolando dr, né, passando o r ao quadrado dividindo, nós encontramos 32 vezes 10 elevado a menos 9 dividido por r ao quadrado. Escrevendo isso em função de um vetor, na forma de um vetor, para ficar completa a resposta, nós temos que o d vai ser 32 dividido por r ao quadrado, a r nanocoulomb por metro quadrado, para a região R maior que 4 centímetros.
Uma vez que nós encontramos o valor de D, para essa região maior que 4 centímetros, nós podemos voltar à fórmula da energia, que nós tínhamos deixado ela lá quietinha no começo da resolução. Vamos jogar valores, então. Olha só, a minha energia vai ser 1/2 vezes a integral de volume de d ao quadrado sobre ε0. Então, eu deixei 1 sobre ε0 aqui de fora e coloquei o que nós encontramos para d ao quadrado dv. Gente, esse d aqui, ó, ele não está escrito na forma vetorial, é só o módulo, né, do vetor d. Por isso que eu nem coloquei o AR aqui, tá? Só peguei o número aqui que está multiplicando, que está na direção de AR. Então, sem esquecer o nano, né? 10 a menos 9. Então, 32 dividido por R ao quadrado, vezes 10 a menos 9 ao quadrado, dV. Isso tem que ser igual a 1 milijoule de energia. Bom, agora virou matemática, né? Virou conta. Vamos lá. 1/2, a integral de volume, eu escrevi ela na forma aqui de uma integral tripla. No lugar de dv, eu usei o dv das coordenadas esféricas, que é o sistema de coordenadas que nós estamos usando aqui nesse exercício. E agora, nós podemos continuar aí nas contas. O que eu fiz aqui? As partes, os números, né, as constantes, eu tirei da integral. Então, aqui ficou 32 ao quadrado, 10 elevado a menos 9 ao quadrado, fica 10 elevado a menos 18 aqui embaixo. Esse 2 era o 2 da fórmula aqui. Coloquei, substituí o ε0 por número, 8,8542 vezes 10 a menos 12. E assim, então, eu tirei todas as constantes, né, da integral. E separei as integrais aqui também, em dr, em dθ e em dφ. Na integral em dr, sobrou 1 sobre r ao quadrado. Por quê? Aqui nós temos r ao quadrado no denominador. Como isso aqui está elevado ao quadrado, ficou 1 sobre r à quarta, só que aí eu tenho esse r ao quadrado aqui, do dv. Então, quando eu multiplico 1 sobre r à quarta vezes r ao quadrado, o que sobra em r é 1 sobre r ao quadrado, certo? Então, ficou aí 1 sobre r ao quadrado para fazer a integração em dr. Os limites de integração, quais que são? São os limites de integração dessa região que está achurada em azul na figura, né? Então, quais que são os limites aí das esferas que delimitam esse espaço? A primeira, ela tem raio 6 centímetros, que eu passei para metros aí, 0,06. E a segunda, a maior, é justamente quem eu não sei, né? É esse RA que nós estamos querendo encontrar. Ok, aí aqui nós temos a integral de dθ, seno de θ dθ. Quais são os limites de integração de θ? Θ, em coordenadas esféricas, ele varia de 0 a π. E aqui eu tenho os limites de integração do dφ, 0 a 2π. Então, agora virou conta, né? Vamos resolver isso daí. Fazendo essa conta aqui do início desses termos independentes, nós chegamos aí a 5,7826 vezes 10 elevado a menos 5. A integral de 1 sobre r ao quadrado é menos 1 sobre r. Então, menos 1 sobre r com os limites de integração aí, RA e 0,06. A integral de seno de θ é menos cosseno de θ, com os limites de integração de 0 a π. E a integral de dφ é o próprio φ, né? Então, sobrou só aí 2π, né? 2π menos 0. Isso tem que ser igual a 1 mili. Desmembrei aqui a integral, né? Para terminar de calcular ela. Então, ficou menos 1 sobre RA mais 1 sobre 0,06. Substitui os limites de integração do θ também. Então, fica menos cosseno de π mais cosseno de 0, vezes o 2π é igual a 1 mili. Continuando essa equação, essa fórmula, menos cosseno de π,
dá 1, né? Cosseno de 180 é menos 1. Menos menos 1 dá 1. 1 mais cosseno de 0, que é 1, isso dá 2, né? Então, essa conta aí dá 2. Então, eu vou ficar 2 vezes 2π, dá 4π. Multiplicando 4π por esse número aqui, nós temos 7,2666 vezes 10 a menos 4, que multiplica menos 1 sobre RA mais 1 sobre 0,06 igual a 1 mili. Aqui eu passei esse número aqui que estava multiplicando essa expressão para o outro lado, dividindo. Então, quando eu passei e fiz a conta, deu 1,3762. Agora, como eu tenho uma soma, né, ali dentro do parênteses, eu peguei e fiz a divisão de 1 por 0,06 e passei esse número para o outro lado. Passei o 16,6667 para o outro lado. Então, ficou menos 1 sobre RA é igual a menos 15,2905. Multiplicando cruzado, para obter finalmente o RA, nós obtemos 0,0654 metro. Como o exercício todo foi fornecido em unidades de centímetros, eu vou representar aí a resposta em centímetro, né? Então, o RA, ele vale 6,54 centímetro. Então, nessa área, achurada em azul, ela é delimitada pela esfera de raio 6 e raio 6,54, e nessa situação, nós temos que essa região aí, ela tem 1 milijoule de energia. Assim, nós terminamos o exercício número 2, que pedia para encontrar o RA. Bom, pessoal, então esses eram os 2 exercícios que eu queria fazer com vocês sobre o capítulo número 4. Eu peço, por favor, que vocês olhem a apostila de exercícios resolvidos do capítulo 4, façam o passo a passo para vocês entenderem cada um deles e depois vocês exercitem, tentem fazer exercícios sozinhos para vocês identificarem se entenderam o capítulo 4, onde estão as dúvidas, que eu vou estar sempre à disposição para tentar esclarecer essas dúvidas de vocês, tá? Muito obrigada pela atenção e até mais!